Nunca traí, mas perdi do mesmo jeito. Eu comecei a rodar novo. Tinha 22 anos quando consegui meu primeiro caminhão. Era de um tio. Só reformei a cabine e saí. No começo, rodava dentro do estado, mas depois, você sabe como é. Quando vê, já está fazendo rota longa, passando 3 semanas fora, dormindo em posto. Eu não estou reclamando. Aquilo era o que eu sabia fazer. Era o que eu fazia bem. E foi assim que construí tudo que tive. A casa, o carro da minha mulher, os móveis, o enxoval do nosso filho, foi tudo com dinheiro do asfalto. O problema é que o que a gente constrói de longe, a gente não vê crescer. Meu menino nasceu num mês que eu estava rodando para o sul. Eu voltei correndo quando me avisaram que ela tinha entrado em trabalho de parto. Cheguei 2 dias depois. Ele já estava em casa. Estava todo enrolado na manta, dormindo. Lindo demais. Eu peguei no colo, tirei foto, chorei. Fiquei 3 dias ali e fui embora. Na minha cabeça, eu estava sendo homem, estava sendo pai, estava rodando para pôr comida, para encher o armário, para não deixar faltar nada. Sempre que dava, eu mandava presente. Um sapatinho, um brinquedo, um carrinho com controle remoto que comprei em São Paulo. Mandava com carinho. Quando eu ligava, ela dizia que ele estava bem. Às vezes botava o telefone na orelha dele para eu falar, mas ele não dizia nada. Era pequeno demais, né? Nem falava direito ainda. Com o tempo, eu percebi que ele demorava para falar. Era mais calado que o normal. E toda vez que eu voltava, ele chorava quando eu tentava pegar. Se escondia atrás dela, me olhava de canto. Às vezes dizia, não quero o colo do tio. Aquilo doía, mas ela dizia que era normal, que ele era tímido, que só estava desacostumado, que logo passava, mas não passava. Eu me lembro de uma vez, foi o aniversário de 3 anos dele. Eu fiz questão de chegar no dia. Comprei uma bicicleta azul, linda. Vinha com rodinha, buzina, tudo. Cheguei na frente da casa, buzinei e ele saiu no portão com a avó. Quando me viu, ficou parado. Não sorriu, não correu. E quando a mãe dele falou, filho, olha quem chegou, ele olhou para dentro da casa e perguntou, cadê meu pai? E eu estava ali. Na hora eu ri, achei que era confusão, mas a risada engasgou, porque ela ficou quieta. A sogra também. E eu vi o menino olhando para trás, como se estivesse esperando o outro. De noite a gente conversou. Ela disse que às vezes ele se referia a mim como tio, que ela tentava corrigir, mas ele confundia. Disse que talvez fosse por causa do tempo, que ele era só pequeno demais para entender. Eu acreditei, ou preferi acreditar. Continuei rodando, sempre com o peito meio apertado, mas tentando compensar. Trazia presentes, mandava dinheiro, fazia surpresa. Uma vez, até mandei uma carta escrita à mão, com desenho. Botei do papai. Ela me ligou e disse que ele colou a carta na parede. Mas quando cheguei 2 semanas depois, a carta não estava mais lá. Teve uma vez que eu cheguei mais cedo do que o combinado. A viagem para o interior caiu. Resolvi voltar sem avisar. Fiquei com saudade. Queria fazer surpresa. Era um sábado à tarde. A chave ainda funcionava. Eu entrei com cuidado, achando que ia encontrar os dois vendo desenho ou brincando na sala. Mas a casa estava vazia. Só ouvi barulho vindo do fundo, no quintal. Fui andando devagar. Quando cheguei na porta, vi. Ele corria pelo quintal com uma bola pequena e tinha um homem com ele, alto, camiseta branca, barba rala, devia ter uns 30 e poucos. Ria, corria atrás do meu filho e quando pegava ele no colo, o menino gritava, para, pai, me solta! Eu parei ali mesmo, não entrei, não gritei, não falei nada. Esperei uns segundos, virei e fui embora. Acho que ninguém me viu, pelo menos não naquele dia. Na estrada, liguei para ela. Falei que a rota tinha mudado e que eu ia demorar mais uns dias. Ela disse, tá bom, sem problema. Nem perguntou por quê. Na semana seguinte, voltei como se nada tivesse acontecido. Ela me tratou normal.
como sempre tratava. Me deu almoço, me deixou dormir no quarto. O menino ficou no cantinho dele, calado. Olhava para mim como quem reconhece, mas não chama. Aquele homem nunca apareceu quando eu estava lá. Mas depois daquilo, eu comecei a enxergar os sinais que sempre estiveram ali. O brinquedo novo que eu não lembrava de ter comprado. A escova de dentes extra no banheiro. O pacote de bolacha que eu não comia. As frases do menino: meu pai me ensinou a chutar. Meu pai está no mercado. Meu pai dorme na rede. Eu era o pai, mas não era o pai da história. A verdade é que, enquanto eu estava na estrada, ela seguiu a vida. Não acho que ela planejou. Talvez tenha sido aos poucos. Um vizinho, um conhecido, alguém que ajudava, alguém que ficou. E eu não fiquei. Eu nunca perguntei, nunca pedi explicação. Também nunca disse que sabia. Eu só fui voltando cada vez menos. A cada parada, demorava mais para pensar em voltar. Chegava e já pensava no dia de ir embora. A relação com ela virou silêncio. A com o menino, distância. Teve uma época que parei de levar presente. Só deixava o dinheiro e dormia uma noite. E teve um dia que foi a última vez. Mas nem parecia. Fui numa segunda-feira de chuva. Levei um casaco que comprei para ele num posto. Um moletom azul, com capuz. Deixei em cima da cama, ele nem viu. Dormia no sofá vendo TV. Ela disse: você volta quando? Eu só balancei a cabeça e ela não insistiu. Naquela noite dormi mal. Saí antes do sol nascer e nunca mais voltei. Depois disso, ainda tentei manter contato. Liguei no aniversário seguinte, falei com ela. Pedi para ouvir ele. Ela disse que ele estava na escola, nem insistiu, nem perguntou se eu queria deixar recado. Foi aí que eu entendi. O menino já tinha outro pai, um que estava lá. Um que buscava na escola, que dava almoço, que ensinava a andar de bicicleta. A segunda bicicleta, porque a primeira eu dei, mas nunca vi usar. O tempo foi passando. O caminhão foi ficando velho. Eu também. Hoje eu rodo pouco. Faço uns fretezinhos curtos, só para não enferrujar. Moro sozinho num quartinho no fundo de um posto, no Paraná. Às vezes escuto rádio, às vezes nem isso. E penso que a gente perde sem saber. E quando descobre, já está perdido faz tempo. Nunca traí. Nunca levantei a mão. Nunca fui outro homem na vida de mulher nenhuma. Mas perdi do mesmo jeito, porque estar longe às vezes é o mesmo que não estar. Ele não me odeia, disso eu sei, mas também não sente falta, porque para sentir falta, primeiro tem que ter lembrança. E eu virei isso, uma lembrança que nunca chegou a se formar. Era uma curva que eu fazia toda semana, trecho de pista simples, já fora do radar de fiscalização, depois da última cidade antes do cerrado fechar. Eu estava vazio, voltando para casa, 2 e pouco da manhã. Só o rádio chiando e uma garoa fraca arrastando no para-brisa. Vi antes dos faróis pegarem em cheio, um vulto no acostamento. Pensei em bicho morto, mas quando passei mais perto, a forma parecia humana. Instinto é parar. Não sei se por reflexo ou por medo de passar por cima. Parei uns metros adiante, dei ré devagar, liguei o pisca-alerta. Quando o farol pegou de frente, eu congelei. Era uma mulher, caída de lado, o rosto virado para o mato. Vestia uma blusinha fina, saía curta, os pés cheios de barro. Um deles sem sandália. Tinha hematoma no braço, na perna e um risco de sangue seco no canto da boca. Não parecia dormindo, não parecia desmaiada, parecia longe. Desci sem pensar, chão molhado, escuro, cheiro de mato frio. Fiquei a um passo dela. Só de olhar já entendi, estava morta. Encostei 2 dedos no pulso, frio, duro. Os olhos estavam semiabertos, mas não vi vida neles. A pele tinha aquele tom cinzento que ninguém vivo tem. Na mesma hora, puxei o celular. Sinal fraco. Andei alguns metros para a direita, consegui uma barrinha. Liguei para o 190, falei o básico. Tem uma mulher caída na BR,
Tá morta. Não toquei em nada, só parei. A voz do outro lado pediu que eu aguardasse no local. Voltei para o caminhão, deixei os faróis ligados nela. Fiquei esperando. Uns 10, 15 minutos depois, chegou uma viatura. 2 caras desceram. Um deles já veio com o caderninho na mão. O outro foi direto até o corpo. Falei que não toquei em nada, que só parei e chamei. O policial levantou a sobrancelha como se aquilo não significasse nada e perguntou: qual o motivo da parada? Expliquei. Mostrei o ponto exato onde vi. Falei da curva, da hora. Ele anotava sem olhar para mim. Documento do senhor? Entreguei. Carteira, CNH, nota da carga. Tudo certo. Mas ainda assim, cadê o comprovante de entrega? Perguntou. Mostrei. Ainda tinha o papel da empresa assinado com hora. Mesmo assim, ele insistiu. Parou aqui por quê mesmo? Repeti. Ele chamou o colega de lado, cochicharam, depois me pediram para acompanhar até a delegacia para prestar esclarecimentos. Não protestei, não gritei, só obedeci. Subi na viatura sem dizer uma palavra. Meu caminhão ficou lá, no acostamento, do lado dela. Na delegacia, me colocaram numa salinha com mesa de metal, cadeira dura e uma luz fria demais para o horário. Fizeram as mesmas perguntas, na mesma ordem. Quiseram saber quantas vezes já tinha passado por ali, se conhecia alguma mulher da região, se costumava dar carona. Eu respondia baixo. Não era medo da polícia, era medo do que podia parecer. Pediram para aguardar, me deixaram sozinho. E foi assim até quase amanhecer. Ninguém me deu notícia, ninguém voltou. Sentei no canto, cabeça baixa, braços cruzados. O ar da delegacia tinha cheiro de mofo e máquina velha. Perto das 6 da manhã voltaram. Falaram que a perícia confirmou que ela já estava morta havia pelo menos 1 hora antes de eu parar. Me liberaram. Assim, como se nada tivesse acontecido. Voltei para o trecho a pé. Um guincho já tinha encostado meu caminhão no pátio. Assinei mais um papel e pronto. De novo no volante, olhei pelo retrovisor antes de ligar o motor. Vi meu rosto cansado no espelho. Parecia que eu tinha envelhecido uns 10 anos naquela noite. Não voltei para casa dizendo nada. Cheguei em casa quase 10 horas depois do combinado. Minha mulher perguntou se eu tinha dormido no posto de combustível. Balancei a cabeça, disse que sim. Ela não insistiu. Preparou o café, colocou pão na mesa. Eu sentei, mastiguei em silêncio, sem olhar muito nos olhos dela. A verdade é que eu não conseguia. Não por vergonha, mas por medo. Medo de ver nela o mesmo olhar que vi nos policiais. Desde aquele dia, nunca mais falei sobre aquilo com ninguém. Nem com ela, nem com um colega de estrada, nem comigo mesmo. Porque toda vez que eu tentava lembrar, sentia a mesma coisa. Que mesmo tendo feito o certo, eu era tratado como errado. E aquilo ficou em mim, não como lembrança, mas como uma ferida que não fecha. Na semana seguinte, peguei a mesma rota, a mesma curva, o mesmo horário. Só que dessa vez, fui mais devagar. O farol varria à beira da estrada, mesmo sem ninguém lá. Mas minha cabeça esperava ver de novo, como se aquilo tivesse se repetindo, como se estivesse preso num ciclo. Fui assim por meses, sem falar, só engolindo seco. Tentei mudar de horário, mudar de trecho. Mas a empresa insistia que era a rota mais eficiente. E eu não queria dar explicação demais. Já tinham me olhado com dúvida uma vez. Eu não ia arriscar de novo. Passei a usar outro posto para dormir. Mais longe, mais vazio. Só para não ter que explicar nada. Não que alguém fosse perguntar, mas eu não confiava mais, nem nos outros, nem em mim. Às vezes eu me pegava ensaiando o que diria se alguém perguntasse. Imaginava minha esposa dizendo: "Mas por que você não contou isso antes?" E eu não sabia o que responder, porque contar parecia confirmar uma culpa que eu nunca tive. E não contar era o que me mantinha inteiro. Tive dor de estômago por quase 1 mês. Fui ao médico, ele falou em gastrite. Passou o remédio. Eu não disse que era por causa daquilo. Como explicaria?
Comecei a ouvir menos rádio, o chiado me irritava e o silêncio era pior ainda. Mas o que mais me incomodava era aquele trecho da curva, aquele ponto da estrada virou um tipo de cicatriz. Teve uma vez, uns 5 meses depois, que encostei para urinar ali perto. Vi uns rastros no barro, pneus, pegadas. Me deu uma ânsia, tive que vomitar. Fiquei de cócoras, respirando fundo, olhando para o mato. Era só mato. Mas para mim, parecia que o corpo ainda estava lá. Invisível, em alguns sonhos, ela nem aparecia. Só a estrada, vazia, sem fim. E eu dirigindo sem destino, como se tivesse esquecido para onde ia. Acordava com o coração acelerado. Uma vez, minha esposa perguntou se eu tinha tido pesadelo. Disse que não lembrava. Comecei a dirigir mais devagar à noite. Diminuía o farol, como se tivesse medo de ver alguma coisa de novo. Mas no fundo, eu sabia. Não era medo de encontrar, era medo de reviver. Já pensei em largar a estrada, várias vezes. Mas como é que explico uma coisa dessas? Tô saindo porque parei para ajudar uma mulher morta e nunca mais fui o mesmo? Não, ninguém entende isso. Vão achar exagero, frescura, drama. Um dia, encontrei um colega antigo num restaurante de beira de estrada. Conversamos sobre rotas, sobre os novos pedágios, sobre os tempos de estrada. Ele comentou que a PRF tinha bloqueado um trecho por causa de outro corpo encontrado. Falou rindo, como se fosse piada. Esses caras param para pegar mulher e depois querem pagar de inocente. Eu não ri, engoli a saliva seca e entendi que nunca daria para contar, nem mesmo para quem vive de estrada. Porque no fundo, ninguém quer saber a verdade. Só querem saber se você estava lá ou não. E se estava, alguma coisa deve ter feito. O mais difícil era não saber quem ela era. Não saiu notícia. Não teve nota. Não colocaram cruz na estrada. Como se ela nunca tivesse existido. E eu fiquei carregando uma lembrança que ninguém mais tem. Uma vez, num domingo, fui com minha esposa visitar a mãe dela. Na volta, passamos por um velório aberto na praça da cidade. Ela comentou: "Tomara que esse tenha quem chore, né? Porque morrer sem ninguém deve ser o pior que tem." Aquilo me engasgou, porque é isso que me dói mais. Saber que alguém morreu ali, no escuro, sozinha. E que eu, o único que parou, fui tratado como culpado. Nunca mais vi coisa parecida na estrada, mas também nunca mais fui o mesmo homem. Às vezes, quando passo por aquela curva, olho rápido para o mato. E por um segundo vejo o contorno do corpo. Não é que esteja lá, mas está dentro do meu farol, na minha lembrança. Parei de dormir direito quando volto de viagem. Deito, olho para o teto e fico esperando o sono que não vem. Minha mulher pergunta se é cansaço. Eu digo que é, mas é outra coisa. É aquela madrugada, aquela sala fria da delegacia, aquela pele gelada, aquela sensação de que se eu tivesse seguido em frente, talvez tivesse paz. Mas como é que a gente deixa alguém ali? Como é que se vê e não para? Mesmo assim, toda vez que passo por ali, me pego perguntando se fiz certo. Nunca fui preso por crime nenhum. Mas naquela noite, fui detido por ser homem, por ter parado, por estar no lugar errado, na hora errada, com a intenção certa. E o mais doído é saber que nem isso importa. A estrada ensina muita coisa, mas não ensina a esquecer, nem a perdoar o próprio reflexo no espelho do caminhão. Tem coisa que a gente leva calado para sempre. Mas um dia você escuta alguém contando uma história parecida e bate aquela vontade de dizer: eu também. Fui caminhoneiro por quase 30 anos. Nunca fui santo, mas sempre fui certo no que importava. Pagava tudo no prazo, não deixava faltar nada em casa e cumpria frete no fio do bigode. Se estava combinado, eu entregava. Com estrada boa ou ruim, com sono ou sem sono.
O caminhão era meu, quitado com sangue e juros. Um Mercedes velho, mas forte. Já tinha rodado mais que muita gente vive. Na época que isso aconteceu, eu estava passando um aperto dos grandes. A pandemia tinha bagunçado as rotas, o diesel subindo e eu com 3 prestações atrasadas de uma reforma que fiz no baú refrigerado. Se perdia o caminhão, perdia tudo. Aí apareceu esse frete, um cara educado, voz calma, fala de escritório. Disse que precisava levar uns eletrodomésticos do interior de SP até uma cidadezinha no Paraná. Carga lacrada, tudo embalado de fábrica. Pagava adiantado, em dinheiro. Só tinha um detalhe, não tinha nota. É só para fugir do imposto. Tá tudo certo, ele falou. Eu devia ter dito não, mas eu disse, tá bom. Peguei a carga num galpão simples, em Sorocaba. Nada estranho. Um cara empilhando caixas, outro fumando do lado de fora. Me deram um papel impresso com o nome da firma, endereço, telefone. Parecia tudo legal. Eu olhei rápido, conferi o destino. Não me atentei para CNPJ, nem reparei que o carimbo era digitalizado, não original. A verdade é que eu queria acreditar. A viagem foi tranquila. As caixas estavam bem amarradas, o tempo ajudou. Mas 2 horas depois, já quase cruzando a divisa, fui parado pela PRF. A abordagem foi seca. Não era daquelas de rotina, era denúncia. Pediram documento da carga, me mandaram abrir o baú. Um deles olhou o papel e disse, essa empresa aqui não existe mais, CNPJ cancelado. Outro pegou o celular e voltou com a bomba. Essa carga foi registrada como furtada há 2 dias em Campinas. Ali eu já sabia, tinha me lascado. Fui levado direto. Nem teve como ligar para casa. Confiscaram meu telefone. Tentaram falar com o contratante, mas ninguém atendeu. O número logo caiu na caixa postal. No primeiro dia preso, eu jurava que era mal entendido. No segundo, comecei a entender como a coisa ia andar. Receptação qualificada. Foi o termo que me disseram. Pedi um advogado, mandaram a defensoria. O rapaz me ouviu por 10 minutos e falou, melhor aceitar a preventiva, senão complica mais. Eu nem sabia o que significava, mas assinei. Fiquei numa cadeia pública, junto com gente de todo tipo. Primeira noite, não dormi. Segunda, também não. Depois, o corpo acostuma, mas a cabeça não. Minha mulher me visitou no primeiro mês. Sentou do outro lado do vidro, segurando o choro. Disse que ia ver o que dava para fazer. Me prometeu voltar. Ela voltou só mais uma vez. As cartas que mandei para os meus filhos. No começo respondiam, depois ficaram mais curtas, depois pararam. Um dia, um colega de cela que tinha acesso a celular me mostrou o perfil do meu filho mais velho. Tinha tirado meu sobrenome. Postou foto de formatura com outro homem, com legenda, o pai que a vida me deu. Naquele dia, eu parei de escrever carta. 2 anos. 2 anos para sair o laudo dizendo que a carga foi listada como furtada com data retroativa. O boletim tinha sido registrado um dia depois do embarque. Erro de digitação, malandragem, ninguém soube dizer. Mas foi o suficiente para me soltarem. Só que aí, o caminhão já tinha ido a leilão. Minha casa, a que eu financiava, foi passada adiante. E minha família... Bom, minha família já tinha aprendido a viver sem mim. Eu saí da cadeia sem gritar, sem abraçar ninguém, sem saber nem para onde ir. Me deram R$30, a sacola com a roupa que entrei e boa sorte que nem olhar tinha. Tinha perdido o que eu mais levava a sério, o respeito dos meus. E isso não volta. Peguei estrada a pé, nem carona consegui. Um homem saindo de cadeia, suado, com a barba por fazer, mochila velha nas costas. Ninguém para. Fui andando. Dormi em ponto de ônibus. Comi pão dormido que ganhei de uma senhora numa padaria. E fui indo. Até chegar de volta na cidade onde morei 20 anos. Lá ninguém me conhecia mais. Ou fingia que não conhecia. O bar onde eu tomava café, o borracheiro que já me salvou de pneu furado, o rapaz da oficina, passavam o olho e viravam o rosto.
E, sinceramente, eu também não queria conversa. Eu só queria respirar um lugar que não cheirasse a cela. Tentei ver meus filhos, fui até a casa onde minha filha morava, mas não encontrei ninguém. Um vizinho disse que ela tinha se mudado fazia meses. Perguntei se ela deixou recado, telefone. Ele balançou a cabeça e entrou. Fui até o condomínio do meu filho. Esperei ele sair para ir trabalhar. Fiquei do outro lado da rua. Quando ele me viu, travou. Eu acenei com a cabeça. Ele virou para o outro lado e entrou no carro, sem buzinar, sem abaixar o vidro, sem nada. Aquela foi a última vez que tentei contato. Minha mulher... Bom, nem sei se posso mais chamar de minha. Um dia, ouvi dizer que estava morando com outro homem, em outra cidade. Ela não me procurou, nem para falar nada. E quer saber? Nem culpo. O tempo passou demais e a ferida ficou só do meu lado. Voltei a trabalhar porque a fome não espera. Um conhecido que vendia frutas na feira me ofereceu serviço. Ajuda a descarregar o caminhão e montar a barraca. Se quiser, também pode puxar o carrinho. Aceitei na hora. Desde então é isso. Acordo antes do sol nascer, empurro caixa, levo sacola para a dona de casa. Às vezes faço entrega de bicicleta. Ganhei uma usada com corrente frouxa e banco torto. Mas serve. Sabe o que é pior? Ganhar descarregando o caminhão dos outros mais do que eu ganhava dirigindo o meu. Só que agora ninguém me entrega a chave de uma cabine. Ninguém me oferece um frete. Meu nome virou peso. Meu passado virou mancha. E ninguém quer risco perto do próprio caminhão. Outro dia, vi meu antigo caminhão rodando. Reconheci na hora. Mesmo com a pintura trocada, o ronco do motor era o mesmo. Tava limpo, brilhando, com uma lona novinha no baú. O cara que dirigia era jovem, olhar confiante. Parou no sinal e eu tava ali na calçada, segurando 2 sacolas plásticas de feira. Ele não me viu, ou fingiu que não viu. Naquele instante entendi que não era mais meu, nem o caminhão, nem o ofício. A estrada seguiu, eu fiquei. Hoje, quando chove, eu penso no tempo em que dirigir na chuva me dava medo, mas também orgulho, porque era ali que mostrava se o motorista era de verdade. Agora, quando chove, só penso em não molhar a carga dos outros, porque não tenho mais carga minha. Teve um dia, faz uns meses, que um cliente me perguntou: "Você já foi caminhoneiro, né?" Eu engasguei. Não sei se era o jeito que eu amarrei o engradado, ou se era a forma que olhei para o caminhão parado no fim da feira. Respondi: "Fui, mas não sou mais." E o cara só falou: "Dá para ver que você sabe mexer com coisa pesada." Agradeci e fui embora sem olhar para trás. Às vezes penso em escrever um livro, outras penso em sumir de vez. Mas no fundo, sei que o que eu quero mesmo era ter alguém para me ouvir. Não precisa me defender não, nem achar que fui vítima. Eu aceitei um frete por fora, sem nota, porque estava devendo. O erro foi meu, mas o castigo foi para a vida toda. Hoje eu durmo num quartinho alugado colado na feira. Tenho 2 conjuntos de roupa, um radinho de pilha e um caderno onde anoto os dias bons. Os dias ruins eu tento esquecer, mas eles colam, igual graxa no fundo da unha. Eu não conto isso para ter pena, conto para avisar, porque a estrada engana, ela te dá o pão, o caminhão, a vaidade, mas na primeira curva errada ela some e quem fica é você, sozinho, e a única coisa que chegou no destino fui eu. A carga, ninguém sabe, mas a culpa, essa veio toda junto. A gente estava indo para Rondônia. Um trecho longo, quente, mais mato que civilização. Não era novidade, não. Eu e o Ivan já tínhamos feito aquela rota mais de 20 vezes, sempre no revezamento de pontos de parada, troca de horário, uma dormida ali, uma esticada cá. A diferença é que naquela noite ele resolveu parar mais cedo. Foi na descida da BR, antes da curva da serra. Eu vi a luz da placa do posto de longe, a vermelha. Ele avisou no rádio:
Moço, vou encostar por aqui. Tô com sono de pedra. Disse para ele. Vai dar tempo de chegar no ponto combinado, hein? Ele só riu e falou. Chego lá amanhã cedinho. Vai indo. A voz dele estava mansa, tranquila, nada diferente. Desliguei o PX e fui. Era umas 2 da manhã. A estrada vazia daquele jeito dava até para acelerar um pouco mais. Cheguei no ponto final quase 9 da manhã, dormi umas 2 horas no baú e logo que levantei, tentei chamar ele de novo. Nada. Insisti. Canal limpo. Nenhum ruído nem chiado. Só silêncio. Voltei a tentar quando terminei o café. Depois de carregar, tentei de novo. Nada. Não me aguentei. Virei o caminhão no asfalto quente mesmo e desci de volta para o posto. Sabia que não era normal. Ivan era desses que cochila 20 minutos e acorda regulando os ponteiros. O tipo de cara que nem precisava de despertador. Quando cheguei lá, o caminhão dele ainda estava parado. Mesmo lugar, mesmo jeito. A carreta alinhada certinho, a lona esticada, os pneus frios, ninguém por perto. Chamei. Bati na porta. Nada. Olhei por dentro do vidro. A cabine estava vazia, a porta destrancada. A garrafa de água pela metade ainda estava no suporte do banco. O rádio sintonizado no nosso canal com o display azul piscando como se estivesse esperando alguém apertar o botão. Mas não tinha ninguém para apertar. Fui até o frentista. Ele só falou: o moço do caminhão tá ali desde de madrugada, nem vi sair. Disse que talvez ele tivesse ido embora com alguém ou que tivesse saído para beber, sei lá. Ninguém tinha visto nada. Ninguém sabia de nada. Chamei a polícia. 2 vieram, olharam a carreta, fizeram umas perguntas. Anotaram o número da placa, anotaram meu nome. Um deles perguntou se ele andava com problema pessoal, dívida, briga em casa. Falei que não, que ele era tranquilo, casado, 2 filhos, pagava pensão da ex, pagava prestação do caminhão, nunca reclamou de nada além do preço do diesel. A resposta foi curta. Tem cara de abandono voluntário. Voltei para o caminhão dele mais uma vez, antes de ir embora. Fiquei parado olhando para dentro da cabine, como se ele fosse aparecer ali do nada, rindo de mim, dizendo que era pegadinha. Mas o banco seguia vazio. O rádio continuava piscando. A água já estava morna. Subi no meu, virei a chave e demorei uns segundos para engatar a marcha. Porque até aquele momento era como se ele ainda estivesse vindo atrás. Mas depois que liguei o motor, me bateu a certeza de que não vinha mais. Depois daquele dia, eu ainda fiz mais umas 3 viagens para Rondônia. Na última, passei direto pelo posto onde ele parou. De propósito. Desviei uns 30 quilômetros só para não ter que olhar para a entrada. Não era medo, não. Era outra coisa. Um vazio que me embrulhava o estômago só de pensar, mas não adiantou. 2 semanas depois, eu sonhei com o caminhão dele. Não com ele, com o caminhão. Estava parado no mesmo lugar, motor desligado, a luz da cabine acesa. A porta aberta, mas ninguém dentro. No sonho, eu chamava no rádio e ele chiava. Acordei suando no banco de trás do meu. Desde então, não consegui mais confiar no som do PX. Teve uma vez, na descida de Jaciara, que ele deu aquele estalo seco, sabe? Como quando o plugue tá mal encaixado. Só que veio seguido de um chiado comprido que puxava no final, parecendo uma voz chamando meu nome com a garganta seca. Soltei o microfone e fiquei esperando alguém rir do outro lado. Nada. Perguntei: quem tá na escuta? Silêncio. Fechei o canal e fiquei quieto o resto da noite. Só o barulho da ventoinha e o diesel gemendo no fundo. Comecei a notar que o rádio só chia assim quando eu passo por perto daquele trecho. Mas nunca é igual. Às vezes é só um estalo. Outras, um chiado mais longo. E teve uma madrugada em que parecia que alguém falava moço, bem do jeito que ele falava comigo. Mas não era voz. Era mais o ritmo do chiado, como se o barulho tentasse lembrar o jeito dele de falar. Já pensei que fosse defeito no rádio. Troquei cabo, mudei antena, passei WD-40 na conexão. Nada. O PX novo chia do mesmo jeito. E sempre ali. Comecei a dormir mal. Fiquei mais calado.
Me afastei do povo da empresa, dos colegas de pátio. Todo mundo comentou quando viram que eu tirei a foto dele do painel do caminhão. Achavam que era luto, mas não era. Era vergonha. Vergonha de não ter parado com ele naquela noite. Vergonha de não ter dado falta logo na primeira hora. Vergonha de ter seguido viagem como se o mundo não tivesse sumido com um cara inteiro no meio da madrugada. A mulher dele me ligou 3 vezes. Na primeira, só chorou. Na segunda, perguntou se ele tinha falado algo estranho, se parecia deprimido, se tinha comentado em ir embora. Na terceira, ela só pediu desculpa. Disse que sabia que eu devia estar sofrendo também. Fiquei calado. Como é que explica que o pior nem é o sumiço? O pior é o silêncio que veio depois. É ter que viver com a ideia de que talvez, só talvez, ele tenha chamado e eu não ouvi. Que ele tenha descido para esticar as pernas e alguém tenha encostado. Que ele tenha batido na porta de alguém e ninguém respondeu. Que ele tenha acordado no susto e não soube para onde ir. Ou que ele tenha me chamado mesmo, no rádio, no grito, no desespero. E eu seguia em frente achando que era chiado de antena. Esses e si são pior que qualquer fantasma, porque eles ficam. Tô há quase 6 meses sem passar naquela rodovia. Peguei rota diferente, contratos diferentes. Não por medo da estrada, por medo do que eu sou nela agora. Porque desde aquele dia eu não sou mais parceiro de viagem de ninguém. Não confio mais em mim para isso. Outro dia, sentei para tomar um café com um cara novo da empresa. Me chamou para dividir o trecho até o Mato Grosso. Falei que preferia ir sozinho. Ele riu e perguntou: por quê? Tem medo de conversar? Eu só disse: não, é que tem coisa que a gente escuta e nunca mais consegue desligar. No fundo, eu sabia. Não era medo de conversar. Era medo de me apegar de novo. Medo de repetir o erro. Medo de deixar mais alguém para trás. No fim das contas, talvez seja isso que a estrada mais ensina. Não é o buraco no asfalto que quebra a gente. É o buraco que a ausência deixa. Sábado passado, parei num pátio perto de São José do Rio Claro. Dormi umas 2 horas e acordei com o rádio chiando de novo. Mesmo som, mesmo tempo, mesmo jeito de puxar no fim, como se falasse meu nome sem força. Sentei no banco da frente, olhei para o rádio e falei alto, mesmo sem apertar o botão: eu tô aqui. A voz não voltou, nem o chiado, só o silêncio. E ali eu entendi. Não é que ele esteja preso em algum lugar tentando me chamar. É que sou eu que não consigo desligar o rádio. Sou eu que tô tentando chamar ele o tempo todo. E isso ninguém pode me tirar. Chovia fino, mas direto. A pista não estava pesada, era uma terça, coisa de 3 da manhã. A carreta já vinha num ritmo mais lento por causa do piso liso e da neblina que agarrava nos faróis. Eu estava passando pelo trecho entre São Manuel e Lençóis, no interiorzão de São Paulo. Trecho ruim, pouca luz. O sinal do rádio some e volta quando quer. Sempre que passo por ali, eu diminuo. Não por medo, nem nada, mas por respeito. Porque todo mundo que roda por essa estrada há um tempo já ouviu falar. É o ponto do choro, como o povo chama. Tem um abrigo de ônibus bem antigo ali, quase escondido no meio do mato. De concreto, banco de cimento grosso, telhado meio afundado. Alguém ainda colou um adesivo de refrigerante numa das colunas, que o tempo já comeu metade. O vidro lateral tá quebrado há anos, nunca ninguém consertou. Ninguém encosta. E ninguém espera ônibus ali. O povo fala que de madrugada, às vezes, dá para escutar uma mulher chorando. Um choro baixo. Não é grito, não é desespero. É um choro cansado, doído, e sempre naquele mesmo ponto. Só que ninguém para ver, nem por curiosidade. Eu mesmo já tinha ouvido umas 3 vezes, sempre quando passava devagar, com o bruto leve. Não era rádio, não era vento, era choro mesmo. De mulher, fino, mas claro, e sempre ali, sempre naquele trecho. Mas eu nunca tinha visto nada, até essa noite. A pista estava molhada e o limpador já estava falhando fazia tempo.
Fazia aquele rangido irritante a cada passada. Não sei se foi o barulho da chuva, o cansaço ou aquele mal-estar que bate quando a estrada parece mais longa do que devia. Mas quando passei por ali, desacelerei ainda mais. E vi. Tinha alguém no banco do ponto. Dessa vez, tinha. A luz da carreta pegou de lado, fraca, mas deu para ver. Era uma moça. Estava encolhida, de cabeça baixa, cabelo comprido molhado. A roupa simples, como se fosse de casa mesmo. Blusa de manga comprida e calça larga. Estava abraçada nas próprias pernas e tremia. Por instinto, pisei no freio devagar, puxei para o acostamento bem perto do abrigo. A água batia na lataria, o barulho do limpador já tinha virado fundo musical de tanto tempo ligado. E o rádio morreu na hora. Ficou só um chiado leve, nem sinal da frequência que estava antes. Desci. Com a lanterna do celular na mão, fui indo. O barro do acostamento agarrava na bota. A cada passo, dava para ouvir mais nítido. O choro vinha dela, baixo, constante. Fiquei parado um segundo antes de chamar. Ela não tinha se mexido. Moça, tá tudo bem? Nada. Ela continuava com o rosto entre os braços, mas tremia. Pensei que podia ser alguém fugindo de casa ou alguém largado ali. Sei lá, aquilo me incomodou de um jeito estranho, como se eu não tivesse o direito de perguntar nada. Dei mais 2 passos, chegando perto do abrigo. Foi aí que ela falou. Não levantou a cabeça, só soltou. Moço, me ajuda a voltar para casa. Mas a frase não bateu com o choro. O som da fala veio de algum lugar, mas a boca não se mexeu. E o choro continuou, como se fossem 2 coisas separadas, 2 fitas passando ao mesmo tempo. E ela ainda não tinha mexido a cabeça. Senti um frio estranho no peito, que não tinha nada a ver com a chuva. Posso te levar até o próximo posto, moça? Vamos ali que é mais seguro. E foi nesse instante que ela ergueu a cabeça. Não devagar. Não de repente, apenas ergueu, sem pressa. Eu travei. O rosto era liso demais. A pele não parecia molhada, apesar da roupa estar encharcada. Os cabelos escorriam pela frente, mas não tapavam os olhos. E os olhos não olhavam para mim, não olhavam para nada. Estavam abertos, mas perdidos, como se não tivessem nada por trás. E então eu vi. Os pés. Ela estava sentada, mas os pés não tocavam o chão. Flutuavam 1 ou 2 dedos acima do cimento, sem balançar, sem tremer. Simplesmente suspensos. A calça terminava antes do tornozelo e dava para ver direitinho. Os pés estavam ali, parados, no ar. O choro ainda vinha, alto agora, dentro da minha cabeça. Virei. Voltei para o caminhão com o coração batendo torto, a mão gelada tentando encaixar a chave, a porta molhada escorregando e o rádio agora chiava forte, mas sem voz, só chiado, como se alguém estivesse tentando sintonizar, mas sem deixar. Liguei o motor, arranquei, não olhei pelo retrovisor, não olhei para o ponto, não olhei para nada e desde aquele dia nunca mais encostei ali. Mas vou te dizer uma coisa, e pode rir se quiser. Toda vez que passo por lá, mesmo com vidro fechado, rádio ligado, motor cheio, eu escuto o choro, baixo, atrás de mim, lá dentro da cabine. Depois daquele dia, não teve uma viagem em que eu não pensasse 2 vezes antes de passar ali. E olha que essa rota era minha há mais de 10 anos. Sempre o mesmo trecho, o mesmo horário, a mesma parada no posto uns 30 quilômetros para frente. Era caminho certo. Mas depois daquilo, ficou pesado. Não mudei o trajeto porque não dava, mas aprendi a não olhar para o lado, a não escutar o que queria aparecer. Comecei a andar com o rádio sempre alto, deixava uma toalha no vidro lateral da cabine, tampando o campo de visão da calha do ponto. Eu fingia que não estava vendo, mas eu via, ela ainda estava lá, às vezes sentada do mesmo jeito, às vezes mais caída, mais torta. Uma vez parecia que ela estava em pé, mas sempre ali. Só que o pior nem era isso. O pior era que em mais de uma noite, mesmo sem parar, o choro vinha de dentro,
do banco de trás da cabine. Parecia perto. Fraco, mas presente. Como se tivesse alguém ali. Não era uma voz. Era um choro abafado, quase um soluço contido. Teve uma noite que eu desliguei tudo só para ter certeza. Motor, rádio, tudo. O choro continuou. E eu juro por tudo que é mais sagrado. Não era dentro da cabeça. Era dentro do caminhão. Mas o tempo passa, né? A gente aprende a ignorar certas coisas. Comecei a contar para mim mesmo que podia ter sido alguém vivo. Uma menina fugida, doida, drogada, que meu olho cansado viu coisa, que a chuva mexeu com a mente. Repeti isso por uns bons meses, até um colega sumir. O nome dele era Josias, cara tranquilo, daqueles que só reclamava do diesel e das filas no descarregamento. Rodava o mesmo trecho que eu, mesmo horário. A gente se cruzava às vezes nos postos, jogava conversa fora, falava das filhas, do preço do pneu. Um dia, pararam a gente no pátio de um posto para perguntar se tínhamos notícias dele. Ninguém sabia. A empresa falou que ele saiu para entrega às 20 dólares e nunca chegou. O caminhão foi encontrado 2 dias depois, trancado, desligado, no acostamento, na frente do ponto. Na frente daquele ponto, sem sinal de acidente, sem sinal de arrombamento, caminhão certinho, chave no contato, só que ele não estava lá. Nem ele, nem celular, nem documento, nada, só a mochila dele, no banco. O pessoal comentou que devia ter sido assalto, sequestro, mas ninguém viu nada, câmera nenhuma pegou, e ninguém apareceu para pedir resgate. Os caras do posto disseram que ninguém encosta ali, nem para abastecer. E foi quando isso aconteceu que eu soube. Ele parou. Parou porque ouviu, ou porque viu, ou porque achou que era alguém precisando de ajuda. E não voltou, igual eu podia não ter voltado. Na semana seguinte eu estava no trecho, e chovia de novo, igualzinho aquele dia. O limpador ainda fazia aquele som de dor. A estrada parecia do mesmo tamanho, da mesma cor, e ali na frente estava o ponto. Não vi ninguém sentado, nem vi movimento, mas o caminhão que era do Josias ainda estava lá. O mesmo lugar, o mesmo modelo, só com mais lama no para-choque. E então aconteceu uma coisa que eu nunca contei em voz alta, mas vou dizer aqui, agora. Na hora que eu passei por ele, o rádio ligou sozinho. Eu não encostei, estava desligado desde a última parada. Mas ele ligou. E não tocava música, tocava o choro, o mesmo, baixo, contido, mas não sozinho. Tinha outra coisa junto, como se alguém respirasse fundo, tentando falar, mas sem conseguir. Uma respiração que começava, mas nunca virava voz. O choro foi aumentando, até que eu desliguei o rádio com força. Bati a mão como quem mata mosquito. E a voz parou. O que ficou foi só a sensação. Sabe aquele arrepio que não sobe? Desce. Desceu da nuca até o cóccix. Ficou preso ali. Fiquei uns 10 minutos com dor nas costas, como se o caminhão tivesse pesado o triplo. Aquela noite foi a última vez que eu fiz esse trajeto sozinho. Depois disso, pedi para mudar de rota. Não por medo, mas porque eu já tinha visto demais. E porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, outro motorista ia parar ali. Porque quem escuta choro de mulher na estrada tenta ajudar. É instinto, é coisa de gente. Mas ali não é para ajudar. Ali é para passar direto. E se eu puder dar um conselho para qualquer um que rode por essa região, é esse. Não para. Mesmo que chova, mesmo que pareça alguém em perigo, mesmo que o coração aperte, não para. Porque aquela tristeza, aquela presença, ela não quer voltar para casa. Ela quer que você pare. E quando você para, ela entra. E nunca mais sai. Eu não vou citar nome de cidade, nem o meu, porque também não muda nada. Era só uma rota nova que me passaram.
Um trecho a mais que eu comecei a fazer numa época em que o frete estava apertado e eu topava qualquer coisa que pagasse diesel e pinga. No começo, era só mais uma estrada. Ponto de parada, dormida, marmitex ruim, banheiro apertado. Não tinha nada ali que chamasse atenção. Mas teve uma vez que eu parei mais tarde que o costume, e o restaurante grande da beira da pista já tinha fechado. Aí acabei entrando no centro da cidade, meio sem rumo, para ver se achava alguma coisa aberta. Achei uma portinha com uma luz amarelada e um cheiro de café com pão de queijo que me deu saudade de casa. Era uma lanchonete pequena. 2 mesas de plástico, um balcão limpo e uma mulher de avental azul dobrando guardanapo de papel. Não era bonita, nem nova, mas o jeito dela era calmo. E eu estava tão cansado de gritaria e cobrança que aquele silêncio me segurou ali por mais tempo do que eu queria. Ela me tratou com uma educação que eu não via há tempo. Nada demais. Só perguntou se eu queria o pão na chapa ou com manteiga normal. Depois puxou assunto besta. Me chamou de moço, mesmo eu já sendo quase avô. E riu quando eu falei que era caminhoneiro das antigas, que ainda confiava no mapa impresso. Na hora de ir embora, ela falou: "Passa aqui outro dia, viu? Faz bem conversar um pouco." Eu nem respondi. Só balancei a cabeça e voltei para o caminhão. Mas voltei. Uns 10 dias depois, a mesma rota, mesmo trecho. E eu já sabia onde parar. Dessa vez, tomei o café na companhia dela, sentada de frente, perguntando de onde eu vinha, se eu comia bem, se eu dormia direito. Umas perguntas que a gente só ouve quando é jovem ou quando está doente. Na terceira viagem, eu já descia com biscoito para ela. Trouxe uma paçoquinha de Minas, um pano de prato bordado de beira de estrada. Besteiras, coisa de quem quer ser lembrado sem fazer barulho. Ela pegava tudo como quem agradece, sem saber direito por quê. Às vezes, falava de um sobrinho que morava longe, de uma dor no braço que não passava, do jeito que o tempo estava seco. E eu ficava ouvindo, como se aquilo fosse música. Eu não notei quando começou a virar rotina, nem quando eu parei de ligar para casa dizendo onde eu estava. Meus filhos sempre perguntavam de onde eu estava ligando. Teve uma vez que meu mais novo disse que minha voz estava diferente. Parece que o pai virou visita. Era isso, eu estava virando visita. Mas não era só com eles. Em casa, tudo parecia mais frio, mais sem jeito. A comida, o sofá, até o cheiro da casa parecia distante. Minha mulher falava, e eu só pensava que ela não ouvia. Ou que talvez eu é que já tinha desaprendido a falar. A outra não cobrava nada, só escutava. Me servia uma fatia de bolo com leite morno. Me perguntava se o caminhão estava rendendo. Me dava um beijo na testa antes de eu dormir no quartinho dos fundos. Às vezes a gente nem se encostava, mas eu dormia como se tivesse de volta ao começo da vida. Não era amor, mas era descanso. E descanso vicia. Comecei a fazer a rota mesmo quando não precisava. Inventava frete, simulava pneu furado. Me tornei especialista em desculpa. Uma vez, minha mulher perguntou se eu não ia parar nunca. Disse que até as férias tinham virado frete. Eu respondi que era isso ou a falência. Ela acreditou. Ela sempre confiou em mim. Isso é o que mais dói. 3 anos assim. 3 anos de ida e volta com 2 mundos separados por uma BR. Num, eu era o pai, o marido, o homem da casa que não tinha tempo para nada. No outro, eu era só um caminhoneiro que comia pão com ovo e deixava a toalha secar no varal. E os 2 mundos estavam funcionando. Até a ligação. A ligação veio no meio da estrada. Era minha esposa. Quando vi o nome dela na tela, achei que fosse cobrança de conta ou alguma emergência com meus filhos. Atendi normal, com voz cansada. Mas do outro lado só silêncio, até que ela falou: "Recebi uma ligação hoje de manhã." Parei o caminhão no acostamento sem nem perceber. Ela continuou: "Uma mulher disse que te amava, que você prometeu voltar." Eu juro que tentei dizer alguma coisa, inventar, negar, mas não saía nada. Só um
Oi, abafado, como se eu tivesse escutado errado. Ela respirou fundo e disse: não precisa dizer nada. Só queria que você soubesse que acabou, comigo, com a gente, com tudo. A ligação caiu, ou ela desligou. Nem lembro. Fiquei parado no acostamento, olhando à frente do caminhão com o rádio ligado baixinho, tocando uma moda que eu nem prestei atenção. Eu não chorei, nem xinguei, nem bati o volante. Eu só desliguei tudo e segui viagem. Fui direto para a cidade dela, a cidade da lanchonete, a da toalha no varal. Cheguei no começo da noite e fui a pé do ponto de parada até a rua da casa, com o coração batendo esquisito, mas acreditando que ela ia abrir o portão com aquele mesmo avental e dizer que estava tudo bem. Mas não estava. A porta tinha outro cadeado, a luz da varanda apagada e um cartaz de aluga-se no portão. Do lado, a vizinha me olhou de cima a baixo com cara de quem já sabia quem eu era e o que eu representava. Perguntei dela. Foi embora, de um dia para o outro. Não deixou recado. Só disse que ia tentar a vida noutra cidade. Perguntei se ela sabia qual. Não, ela não falou com ninguém, nem com a irmã. Agradeci, voltei para o caminhão e dormi ali mesmo, sem jantar, sem banho. Só com o barulho dos pneus passando na pista e uma música distante vindo de algum lugar que eu não via. Nos dias seguintes, tentei ligar. Número desligado. Depois dava fora de área. Depois, mais nada. O telefone, que antes era um alívio, virou um vazio. E o que eu tinha como porto seguro virou buraco. Voltei para casa uns dias depois. Cheguei de surpresa. Era a minha casa, mas parecia que eu estava invadindo. Meus filhos me olharam como quem vê alguém que já morreu. A mais velha nem saiu do quarto. O mais novo me perguntou se eu ia embora de novo ou se era só uma visita. Minha esposa me entregou uma sacola com meus documentos e disse que as roupas estavam na lavanderia, dobradas. Ninguém gritou, ninguém chorou. Só um silêncio que me acompanhou até hoje. Aluguei um quarto num bairro afastado. Cozinha e banheiro compartilhado. Não precisava de mais que isso. A empresa continuou me passando frete porque eu ainda era bom no volante e eu aceitei todos. Quanto mais longe, melhor. Passei a dormir mais dentro do caminhão do que em cama. A saudade dos filhos virou costume. O celular parou de tocar. Ninguém perguntava mais onde eu estava, nem quando eu voltava. O mundo seguiu, menos eu. Eu tentei achar ela. Fui em outra cidade perto, bati em lanchonete parecida. Falei com uma mulher que parecia com ela de costas, mas não era. Uma vez, jurei que vi ela atravessando a rodovia. Fiquei tão nervoso que parei o caminhão no meio da pista. Mas era só uma moça parecida carregando sacolas. Depois disso, parei de procurar. Não porque passou, mas porque cansei. Tem um momento que a gente entende que o que sumiu não volta mais e que a culpa é nossa, toda nossa. Fui eu que deixei a vida virar duas. Fui eu que achei que dava para ter tudo. Fui eu que troquei casa por quarto alugado. Abraço de filho por silêncio de rádio. Comida quente por salgado velho na conveniência. Hoje eu ainda dirijo. Frete redondo, estrada longa, às vezes 3 dias sem descer da boleia. É o que sei fazer. É o que sobrou. Não levo mais presente para ninguém. Não paro em cidade pequena. Não durmo fora do caminhão. Não tenho quem me espere. E o pior de tudo é que a estrada seguiu igualzinha. Os mesmos buracos, os mesmos postos, as mesmas curvas. Quem não é mais o mesmo sou eu. Tem hora que eu fico parado num acostamento qualquer, olhando as luzes dos carros e penso: será que ela lembra de mim? Será que meus filhos ainda contam para os outros que têm pai? Será que algum dia eu volto para casa? Mas logo o rádio chia, o tempo fecha ou a descarga me chama e eu sigo. Porque a estrada não espera ninguém e eu não tenho mais para onde voltar.